Olá, estamos de volta com mais um Conversa Franca e o assunto de hoje é um assunto bem polêmico: boicote. Nós temos duas questões importantes que eu quero tratar com você hoje. Primeiro eu sou a vítima do boicote. O que significa isso? Quando eu fiz a pergunta se você tem incomodado as pessoas, é porque muitas vezes o nosso sucesso, a nossa ascensão, simplesmente uma ideia que eu tive, incomoda as pessoas que estão do meu lado. Mas Lia, quer dizer que eu fazer o certo incomoda o outro, então eu tenho que parar de fazer? Não. A questão não está em você, a questão está no outro. Ele é que tem que parar de buscar em você algo que ele precisa buscar nele. Geralmente, gente, pessoas que sentem inveja são pessoas que passam por várias circunstâncias, por vários problemas. E às vezes eu não vou falar que elas são vítimas, não, porque elas não são. Mas muitas vezes elas simplesmente são pessoas que elas não tiveram um conhecimento maior sobre elas mesmas. Elas não sabem quem elas são, elas não têm autoconfiança. E aí a inveja, ela vem em 4 pontos. E esses 4 pontos são pontos muito importantes pro lado da pessoa que está invejando, que está te boicotando. Primeira coisa que a gente vê que é muito comum, o excesso de comparação. Então esse excesso de comparação eu preciso ter o que o outro tem. Ou se ele conseguiu, eu preciso conseguir. Mas vem cá, foi tão fácil para ele, por que não é para mim? Primeira coisa, não existe o que é fácil para você ou o que é fácil para o outro. Cada um de nós somos seres únicos. E muitas vezes nós não sabemos o que aquela pessoa passou para conquistar aquele grande projeto. Eu não sei o que ela passou para ela conquistar aquilo tudo que para nós, nossa, foi muito fácil. Será que foi fácil mesmo? Eu não estava com ela quando ela acordou 5 horas da manhã, eu não estava com ela quando ela abriu mão de muitos sonhos, de muitos objetivos que ela tinha naquele momento. Eu não estava com ela quando ela abriu mão da família, quando ela abriu mão de se cuidar, ela abriu mão de várias coisas para alcançar esse sucesso. E muitas vezes as pessoas não veem essa caminhada. Você não vai mostrar a caminhada, você só vai aparecer quando o sucesso vem. Então esse sentimento de comparação é um sentimento que não existe eu me comparar ao outro. Como eu falei, nós somos únicos. No meu próprio livro eu falo isso, Mulheres de Valor. Nos meus cursos eu falo bastante sobre isso. Você é uma mulher única, você é um ser único, você é um homem único. E essa questão de ser único significa que você tem os seus potenciais, que você tem as suas determinações, os seus sonhos, as suas vontades. Você tem o seu jeito de ser, de acreditar, os seus valores. Isso é incomparável ao outro. Quando eu me comparo ao outro, ou eu me diminuo, porque eu estou me comparando a alguém que não tem como comparar. Então, não fique se sentindo diminuído pelo outro, porque você não é o outro. Então, a pessoa que ela é a pessoa que sente a inveja, né, o boicotador da vida de alguém, às vezes é porque ela realmente se compara demais aos outros e ela parou de se perceber, parou de encontrar ela mesma. Ela não sabe ainda quem é ela, o que ela realmente gosta, o que realmente a faz feliz. Segundo ponto que eu trabalhei, que eu quero trabalhar com vocês, que eu separei para falar, é a frustração. A maioria das pessoas, elas têm um sentimento muito grande de fracasso. É assim, eu me frustrei, eu fracassei, então o outro também tem que fracassar. Eu não consegui de primeira, por que ele conseguiu? Nossa, mas foi tão difícil para mim, parece que para ele é tão fácil. Esse sentimento também é um sentimento muito ruim, muito negativo, muito pesado. E às vezes a outra pessoa, ela também se frustrou, ela também passou por vários momentos difíceis, ela também teve momentos de insucesso. Só que neste momento ninguém estava do lado dela querendo a vida dela, porque ela não estava em ascensão. Então, geralmente, pessoas que nos invejam, pessoas que invejam a sua vida, são pessoas que são frustradas com a vida dela. Mas aí eu quero falar para você, por que você está tão preocupado com a vida do outro? Por que você está tão preocupado com o resultado do outro, se o resultado do outro não vai ser o seu? É uma busca interminável, incansável. Aí você gasta a sua energia, o seu tempo para ir atrás, para descobrir o que aquela pessoa fez, ao invés de descobrir qual é o seu caminho. O que você tem que fazer para alcançar aquilo que aquela pessoa alcançou.
Você pode ter o mesmo objetivo que ela, mas os caminhos vão ser completamente diferentes, porque ela é ela e você é você. Ela tem a história dela e você tem a sua. Então, eu falo muito assim, eu vou falar de um objetivo maior. Eu tenho um sonho de ser a diretora da minha empresa. Eu tenho um sonho de ganhar o primeiro lugar no meu esporte. Eu tenho um sonho em ser contratada pela empresa X. Ok, se o seu sonho é um sonho comum de outras pessoas, ótimo. Só que se você sabe quem você é, se você sabe o valor que você tem, se você sabe que você é capaz, você sabe que você vai alcançar esse lugar sem desejar o mal do outro, sem querer o espaço do outro. Eu não quero tirar o outro porque eu me sinto melhor. Simplesmente eu quero alcançar algo que é melhor para mim. E aí quando você entende isso, você começa a mudar um pouco a percepção da sua vida. E o terceiro ponto que eu acho que é muito importante falar, que eu acho que as pessoas que se sentem tanto quem se sente invejado ou quem sente tem esse problema de falar, nossa, eu tenho muita inveja das pessoas, eu não sei o que fazer, realmente é algo que eu sei que eu preciso mudar, mas eu não sei o que eu tenho que mudar dentro de mim. Para mim, a grande chave, além de tudo que eu já falei, mas eu acho que a maior questão é a falta de valorização. Você precisa valorizar quem você é. Você precisa entender quem você é. Geralmente, a pessoa que boicota o outro é alguém que não tem um senso muito grande de quem é ela. Então, eu preciso diminuir alguém para que eu seja exaltado. Porque se eu não diminuir alguém, eu não me sinto exaltado. Peraí. Eu não posso estar em conjunto com alguém onde alguém é exaltado em alguma área porque ele é muito bom em alguma questão, em alguma coisa que ele faz, e eu também vou ser exaltado pelo que eu faço, pelo que eu sei fazer ou pelo que eu sei que eu sou boa. E juntos a gente pode caminhar, né? Não existe isso para essa pessoa. Então só existe o espaço de que ela se sente mal. Então simplesmente a presença dessa pessoa já incomoda. Simplesmente a presença dessa pessoa em algum ambiente já tira ela do seu próprio senso. Ao invés dela pensar, gente, por que essa pessoa está me incomodando? O que eu estou fazendo que eu estou incomodando essa pessoa? Será que é o meu sucesso? Será que é a maneira que eu falo? Será que eu chamo muita atenção? Mas aí você não precisa se diminuir. Você precisa tentar ajudar essa pessoa a se encontrar. Porque se você se diminuir, você está simplesmente dando mais alimento para algo destrutivo. Você não tem que alimentar algo que está destruindo também aquela pessoa, porque a inveja, gente, ela é algo que faz mais mal para quem sente do que para quem está sendo vítima. Para quem sendo vítima é péssimo, mas para quem sente é um veneno, porque ela não fica focada na vida dela, ela não pensa no que ela está vivendo. E aí a outra questão que eu trabalhei, que eu quero falar para vocês, é a insegurança. Eu sou insegura comigo, eu sou insegura com a minha postura, eu sou insegura com quem eu sou insegura com como eu falo. E aí, a minha insegurança acaba gerando em mim um sentimento de inveja pelo outro porque ele não é inseguro. Mas não é mais fácil então eu trabalhar a minha segurança ao invés de eu querer que o outro seja inseguro também? Então, quando eu falo isso, fala, nossa, ele é muito complicado entender. Realmente, gente, o ser humano é complexo. Porque se todos nós fôssemos saudáveis, a gente não vivia nesse mundo de relacionamentos, de inquietações, de sentimentos. Nós somos emocionais, nós somos seres emocionais. Mas eu preciso entender, porque quando eu racionalizo essas questões, eu começo a entender e compreender algumas questões que eu vivo, algumas relações que estão em volta de mim. E qual é a postura que eu devo adotar? Então eu quero falar para você que se sente vítima dessa circunstância. Você precisa mudar a sua postura. Muitas vezes, quando você está perto de alguém que você sente que aquela pessoa se sente mal com a sua presença, você se diminui, você se abafa. Eu quero falar para você, isso não vai resolver. Isso não vai resolver o seu problema nem o dela. Porque o problema dela, ela tem que resolver com ela mesma. Então, se você se diminui, você está fazendo o que eu gostaria, né, que você fizesse. E você está perdendo grande oportunidade de crescer, de mostrar quem você é, de mostrar aquele potencial que você tem dentro de você. Talvez a pessoa ela é extremamente articulada, fala bem. Em todos os lugares que ela vai, ela chama atenção pela maneira de falar, pela presença que ela tem. E aí o outro não tem a mesma presença, se sente incomodado. E aí ele se sente inferiorizado. Aí o que ele faz? Piadas,
gracinhas, chega pra você e fala, nossa, você sempre é metido, você sempre quer aparecer, ou no meio competitivo de esporte, você sempre quer ganhar, você nunca deixa um outro ganhar, mas peraí, se o meu objetivo é ser o primeiro, por que em algum momento eu tenho que deixar o outro ser primeiro? Ele é que tem que tentar ser primeiro, ele é que tem que buscar ser primeiro, ele tem que saber o que realmente faz um campeão. Não que o primeiro tem que tirar o pé do acelerador para que o segundo possa passar. Isso não existe na vida. Ninguém vai fazer isso por mim nem por você. Isso é uma circunstância, isso é uma determinação nossa. Então, se eu estou preparado para ganhar, eu preciso ter também a confiança de ser um vencedor. Como é que eu tenho uma confiança de ser vencedor? Porque eu sei que eu batalhei para chegar até ali e que eu mereço aquele lugar. E se a pessoa que está se sentindo mal, ela tem que correr atrás para que ela possa também ter esse sentimento. Porque se eu não tenho autoconfiança, eu simplesmente não acredito em mim. Então não adianta meus pais, não adianta meus chefes, meus líderes, pessoas com quem eu convivo, elas acreditarem em mim, porque em primeiro lugar eu não acredito. E aí esse sentimento ele vai aumentando. Então se eu não acredito em mim, eu também não quero que o outro acredite nele. Isso é muito egoísmo, gente. Eu não posso querer isso. Então o que eu quero falar para você é, vá atrás de ajuda, procure compreender quem é você, procure entender quem você é, procure entender qual é o seu dom, porque às vezes a gente está boicotando o dom do outro porque simplesmente eu não sei qual é o meu. Mas isso é muito injusto, porque o outro, ele passou por várias questões de autoconhecimento e ele realmente entendeu quem é ele. E às vezes, gente, tem pessoas que passam por essa certeza quando são crianças, outras quando são adultas, outras quando são adolescentes. Isso é algo que a gente não pode interferir. A vida é algo que a gente não pode interferir. Então depende das suas decisões, depende de onde você está, depende de como você anda. Eu tenho um exemplo pessoal para dar. Meu filho, ele corre de kart, algumas pessoas sabem, eu considero ele já como um atleta porque eu vejo a dedicação que ele tem e muitas vezes eu passo por essa circunstância com ele e eu tenho que mostrar para ele. Tem várias pessoas que já foram primeiro lugar durante muito tempo que às vezes quando você sai assim daquela competição você fala, meu Deus, o que eu preciso fazer para que ele possa estar nessa posição? E quando eu vejo que o sentimento está vindo sobre mim, ou sobre ele, ou sobre meu marido, falando assim, poxa, a gente deveria conseguir, ou por que esse rapaz sempre consegue, a gente não deixa o sentimento de invejas vir sobre nós. Na mesma hora a gente se pergunta o que o Pedro tem que fazer para conquistar esse lugar. O que ele tem que mudar, que características que essa pessoa tem que ele tem que desenvolver. Porque se esse menino está ganhando, ou se outra criança está ganhando, é porque ele batalhou para aquilo. E às vezes as pessoas, meu marido fala uma frase muito grande, todo mundo torce para que o primeiro lugar ganhe, mas no fundo todo mundo também torce para que algo aconteça e ele também perca. Por quê? Porque o sucesso extremo incomoda as pessoas. A gente pode ver isso com grandes nomes de grandes atletas. E na vida de grandes atletas não vem só primeiro lugar, gente. Vieram muitas derrotas, vieram muitas vezes que eles tiveram um problema. Só que ninguém lembra dessas milhares de derrotas, ninguém lembra dessas milhares de vezes que eles estiveram chorando, triste, porque alguma coisa aconteceu, porque teve uma intervenção. Todo mundo só lembra de quando ele ganhou. Mas o que faz o campeão são as perdas, são também esses momentos de dificuldade que ele passa para que ele possa se transformar e ele possa transformar essa vontade e essa vontade de ter o primeiro lugar, não de excluir o outro, mas simplesmente transformar a vontade em gasolina de falar o seguinte, eu quero esse lugar para mim porque eu sei que eu sou capaz. Aí é diferente, eu não estou querendo excluir ninguém, eu simplesmente estou querendo me capacitar para. Por que as pessoas às vezes têm vergonha de falar assim, nossa, Eli, eu me sinto invejada, ou como eu perguntei lá no início do primeiro bloco, você sente que as pessoas estão desejando o seu fracasso? Porque é difícil você admitir isso. Primeiro, parece que você está sendo um pouco metido, né? Ai, as pessoas desejarem a mim? Como assim, Li? E aí a gente não tem com quem conversar, porque às vezes a pessoa fala, nossa, você está se achando ou não é bem assim. E aí o que eu quero falar para você é realmente a verdade. Infelizmente, sim, existem pessoas que vão querer te boicotar. Infelizmente, sim, você vai ter que conviver com isso. E o que você vai fazer com isso é a grande pergunta. Se você vai aprender a lidar ou se você vai ficar de vítima da situação. Ah, eu sou boicotado sempre, por isso que meus projetos não vão para frente. Ai, meu marido sempre me boicota, por isso que eu não faço.
Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que entender é o que você vai fazer com isso. No primeiro bloco, a gente conversou bastante sobre o que é o boicote, o porquê as pessoas fazem, por frustração, por falta de autoconfiança, enfim, vários pontos. E eu quero falar hoje a história de uma pessoa que eu achei super legal, assim, super interessante, porque é muito difícil você primeiro ver um homem, eu acho que se abrir, né, falar, assim, sobre a sua história. Geralmente os homens são mais tímidos em relação a isso. E eu coloquei no meu stories essa semana falando que eu ia conversar sobre esse assunto e que eu queria que as pessoas compartilhassem sobre a sua história, sobre o que você já passou com isso. E aí teve um rapaz que me respondeu assim: Lia, interessante esse assunto, porque quando eu ouvi você falar, eu comecei a analisar, eu acho que eu tô boicotando a minha esposa. Eu achei assim, gente, realmente o máximo a percepção desse marido. E aí, ele conta um pouco da história. Por quê? Porque a mulher dele trabalha com algo que ele não acredita. Não que ele não acredite na mulher, ele não acredita no trabalho, porque é um trabalho que é um trabalho voltado com moda, costura, modelagem. E aí ele falou o seguinte: Lia, primeiro, dá muita bagunça, a casa fica muito bagunçada. Segundo, eu não acho que é rentável financeiramente, eu vejo ela se doando horas e horas para aquele trabalho e eu não vejo um resultado financeiro. E aí, ao invés de apoiá-lo, eu falo: para com isso, não vai levar você a nada. E aí, ele percebeu, através da minha fala, que ele estava boicotando a esposa. E aí eu perguntei para ele: será que é porque você tem boicotado ela tem se sentido intimidada, por isso ela não tem levado adiante os seus projetos? Por isso será que ela não tem tido rentabilidade? Porque, gente, o boicote é muito parecido com a autossabotagem. E por que eu tô falando? Porque se eu recebo um boicote de uma pessoa extremamente importante para mim, como meu marido, eu começo a me sentir mal. Por quê? Porque eu falo: bom, se meu marido não acredita, eu não quero, né, que um problema se transforme em um grande problema no meu casamento. Então, ao invés de eu tentar conversar, explicar que aquilo é importante para mim, que aquilo é o meu sonho, eu realmente falo: não, tudo bem, eu vou desistir. Aí você se boicota, quer dizer, você se sabota, que também pode falar se boicota, porque alguém está te boicotando. E aí a questão que eu falei, quando eu perguntei para ele, eu falei: será que essa rentabilidade financeira não vem por isso? Porque às vezes é inconsciente, como eu falei já no primeiro programa. E aí ele respondeu: vou pensar bastante sobre esse assunto. Então eu queria que você analisasse isso, porque às vezes, gente, a gente boicota o outro sem perceber. Às vezes pelo excesso de amor, às vezes pelo excesso de preocupação. Nem sempre é na maldade, nem sempre é porque eu quero ver o outro mal. Às vezes é porque eu não tenho um sonho e o outro tem, e aí eu quero muito que eu seja igual ao outro. Então eu não queria que ele crescesse tanto, eu queria ele aqui pra mim, queria ele guardado aqui pra mim. Isso é um pouco, assim, eu não falo que é inveja, mas eu acho que isso é um pouco de egoísmo também da nossa parte, porque eu preciso desejar o bem para quem eu amo. E aí, às vezes, tem um grande projeto ali, financeiro até, que eu não estou conseguindo enxergar, pelos meus medos, pelas minhas frustrações, pelo meu comodismo. Então, eu já passei por várias circunstâncias na minha vida e já ouvi várias histórias, e essa foi uma das que eu achei super interessante e quero compartilhar com vocês. Uma outra história que eu recebi uma pessoa criou uma empresa, e ela disse que na cidade dela não tinha ainda ninguém que trabalhava com essa área, ela foi muito inovadora, era uma cidade muito pequena. E ela disse que logo depois que ela abriu a empresa, 3, 4 pessoas criaram a empresa exatamente igual a dela, quer dizer, um lugar pequeno, que ela poderia, né, ter total domínio sobre a população, no sentido de ter a clientela maior para ela agora tem que se lidar com a competitividade de outras pessoas. Aí eu falei: mas vem cá, quer dizer que você teve uma boa ideia, né? Mas isso é muito ruim. Por quê? Porque você que ficou sonhando, você que imaginou, você que criou, você que gestou esse projeto, e aí simplesmente você abre depois de, sei lá, 1 ano de projeto, e a pessoa pega o seu projeto pronto e copia e muda o nome. Eu sei que isso é assim, gente, arrasador de falar. Mas é a vida e eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso aprender a lidar com essas circunstâncias, com essas adversidades, porque são essas adversidades que vão me fazer crescer. Então eu falo para essa pessoa: então o que você vai fazer de diferente?
Porque se você teve a ideia, se você foi o inovador, é porque você tem algo de diferente daquela pessoa. Aquela pessoa só sabe copiar, ela não sabe criar. Você sabe criar. Então você tem que ir através da sua criação, você tem que ir através da sua intuição, sabe? Da sua criatividade e sempre ir além, e sempre ir além, e sempre ir além. E deixa as pessoas virem atrás de você. Porque se você não tivesse fazendo sucesso, ninguém ia te copiar. Isso é uma grande verdade. Então faz parte do sucesso ter pessoas querendo ter aquilo que eu quero. O problema é quando isso vem como negativo. Se é alguma pessoa que você convive, se é alguma pessoa que está do seu lado, se é alguma pessoa que você está, né, no seu dia a dia, se é uma pessoa que pegou um projeto seu no trabalho e você simplesmente não tem coragem de ir lá e falar, olha, esse projeto era meu, então pelo menos coloque meu nome. Porque o que você fez não está certo. Ah, mas ele é meu chefe, eu não posso fazer isso. Então são questões que você vai ter que trabalhar a sua autoconfiança, você vai ter que trabalhar realmente essa certeza de quem é você, do que você tem de conteúdo, para que você possa se sentir capaz de ir além. Ah, ele copiou? Então peraí que eu vou fazer algo melhor ainda. Porque se eu fiz isso e ficou bom, eu posso fazer mais. É essa motivação que nós temos que ter. Então, ter pessoas em volta de nós que nos invejam tem que se transformar em algo positivo. Não pode me transformar em vítima da situação. E se você boicota alguém no seu ciclo de amigos, começa a perceber o porquê. Por que você faz isso? Se questiona. Por que essa pessoa te incomoda? Por que chegar no ambiente, aquela pessoa chegar junto com você, te faz se sentir menor? Você é que tem que buscar se conhecer. Ninguém tem vontade de te diminuir, ninguém tá ali para fazer o mal para você. Aquela pessoa tá sendo simplesmente ela tá sendo ela. E se você tem confiança de quem é você, está tudo certo. O problema é quando nós temos o sentimento de inferioridade e aí a presença daquela pessoa agrava isso. A presença daquela pessoa parece que está mostrando para todo mundo as minhas debilidades. Então você precisa realmente de ajuda, você realmente precisa se conhecer, vai buscar um curso, vai buscar, né, conversar com as pessoas para que você possa se conhecer mais e descobrir quem é você. E o Conversa Franca de hoje realmente foi uma conversa bem franca com você. Eu estou falando como se eu estivesse falando para uma amiga, para uma filha, porque eu sei o quanto é difícil lidar com isso. Como eu falei no primeiro bloco, eu já passei, né, por algumas circunstâncias dessa com meu filho. Então, se você não saber lidar com você, você vai ter sempre alguém que você vai querer eliminar. E eliminar alguém não vai resolver o seu problema. Porque vai aparecer outra pessoa. E outra pessoa, e outra pessoa. E eu acredito que quem põe essas pessoas na nossa vida é Deus, porque Deus sabe que eu preciso me aperfeiçoar. Então Ele coloca pessoas para que eu possa aprender a me valorizar, aprender a saber quem eu sou, o que eu preciso melhorar. Então a única coisa que eu falei para meu filho nesse dia foi, meu filho, isso foi injusto? Isso foi injusto, mas a gente não pode voltar atrás. O que você vai fazer para a próxima corrida? E meu marido chegou para ele e falou assim, Pedro, o que você vai fazer agora para mostrar que na próxima corrida você veio? Você vai ficar chorando? Ah, isso foi indignante. Ok, já chorou, já sofreu, já fez tudo. Agora, o que você vai fazer? Você vai usar isso como motivação para realmente continuar? Ou você vai deixar que a intimidação dos outros te diminua? É essa a pergunta que eu quero falar para você. Você vai deixar o outro te diminuir? Você vai deixar a intimidação do outro te vencer? Ou você vai simplesmente usar isso como falar, ah, tá bom, você me tirou, mas eu ainda tô aqui. E eu vou crescer, e eu vou vencer, e eu vou conseguir criar uma empresa nova, e eu vou fazer algo diferente, porque eu vou contratar pessoas diferentes, porque eu vou ter um atendimento diferente. Eu não sei o que você vai fazer. Eu sei que você não pode ser vítima do boicote nem da inveja de ninguém. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo Conversa Franca.